Bom dia, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Desejo que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam se prevenindo contra, a pandemia do coronavírus. Eu sou o professor Marlon e nós vamos iniciar a aula de hoje sobre o seguinte tema: a América Espanhola. Galerinha, se liga aqui nessa vibe que a gente vai, de certa forma, vivenciar agora. Olha, se você tiver curiosidade e um dia tiver a oportunidade de viajar pela América do Sul, você vai perceber que só no Brasil se fala português. Se um dia você for para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para o Paraguai, para o Peru, a Bolívia, o Equador, a Colômbia, você vai perceber que os nossos, né, irmãos que vivem nesse continente, ou, na verdade, nessa região do continente americano, né, eles têm como principal forma de comunicação a língua espanhola. E aí o que é que acontece? Por que só nós brasileiros falamos português e os outros países da região da América do Sul falam a língua espanhola? A resposta está justamente nessa sequência de aulas que nós vamos conhecer a partir de hoje. Bom, o tema da nossa aula é a América Espanhola. Já na semana passada, nós fizemos as anotações de algumas informações importantes que vão ser explicadas no decorrer dessas duas aulas que nós temos, esta semana e na próxima semana. Quero te lembrar que nós tínhamos marcado a aula pelo aplicativo Zoom, mas infelizmente por problemas de conexão eu não vou poder ministrar a aula pelo aplicativo. Mas a gente vai, no próximo encontro, se encontrar sim pelo aplicativo Zoom e termos essa interação mais próxima, mesmo cada um estando na sua casa. Mas voltemos ao tema. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da América Espanhola. E aí, por que a América Espanhola? Presta bem atenção nessa primeira explicação. Entre o século XVI e o século XVIII, Portugal e Espanha se tornaram as nações, os países mais ricos do mundo naquela época. Mas como eles se transformaram nos países mais ricos do mundo naquela época? Eles se transformaram nos países mais ricos do mundo naquela época por conta de um movimento chamado de grandes navegações ou expansão marítima comercial. Foi nessa época que os portugueses e os espanhóis, invadiram terras importantes e começaram a colonizar essas terras. Beleza? Então, os portugueses invadiram as terras que hoje fazem parte do território brasileiro e aqui estabeleceram a sua colonização. Por isso que nós brasileiros falamos a língua portuguesa e temos na nossa cultura vários costumes e características da cultura portuguesa. Ok? Já nos outros países, e nas outras localidades do continente americano e na região da América do Sul, a colonização foi espanhola. E aí é justamente a resposta da pergunta que eu te fiz. Por que os nossos hermanos dos outros países, eles falam espanhol? Porque foram colonizados pela Espanha durante os séculos XVI até o século XVIII. Ok? Então, a América Espanhola, tá certo? É um conteúdo importante para a gente compreender que nós vivemos, em um espaço, em um continente, em uma região do mundo, caracterizado por essas histórias diferenciadas. Uma parte do continente foi colonizada por Portugal, outra parte do continente foi colonizado pela Espanha. E aí, consequentemente, é preciso compreender como tudo isso aconteceu. Beleza? Vamos lá passar aqui para a primeira tela. Então, para que a gente possa de fato entender as bases da América Espanhola, é preciso que a gente entenda, quem vivia aqui antes da chegada dos espanhóis. E aí eu quero fazer uma revisão com você nesta aula de hoje
sobre as famosas civilizações pré-colombianas, os maias, os astecas e os incas. Esses três povos viviam aqui na região das Américas antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis. Beleza? Por que são chamados de civilizações pré-colombianas? Porque o pseudo-descobridor ou o navegador que chega aqui em 1495 foi o italiano, a serviço da Espanha, Cristóvão Colombo. Então, os historiadores classificaram que os povos que viviam antes da chegada de Colombo eram as civilizações pré-colombianas, ou seja, antes de Colombo. Tá bom? E aí se destacaram, como eu já enfatizei para você, os maias, os astecas e os incas. Nós, que vivemos hoje na América Latina, na América do Sul, nas Américas como um todo, temos uma relação, de certa forma, ancestral com esses povos, porque esses povos foram os primeiros a habitarem este continente e a desenvolverem práticas civilizatórias, economia, cultura, política e religião, como agora nós vamos aprender. Então se liga aqui nas telas que você vai entender todos os aspectos importantes deste conteúdo. Então, vamos lá. Os maias, astecas e incas, né? O que realmente eles eram e o que é que caracterizava esses povos. Então, os maias, astecas e incas eram civilizações que antes da chegada dos colonizadores europeus, portugueses e espanhóis, viviam num continente que ficou conhecido por América. Beleza? E aí, por que o nome América? Né? O nome América vem de outro navegador importante do século XV, chamado Américo Vespúcio, que possivelmente tenha percorrido os caminhos desse espaço antes da chegada efetiva e da invasão protagonizada pelo Cristóvão Colombo. Ok? Também conhecidos como pré-colombianos, pois existiam antes da chegada de Cristóvão Colombo pisar em solo americano, como eu te expliquei. Então, a expressão pré-colombianos refere-se justamente a essas três civilizações que aqui viviam antes da chegada do colonizador, né, do invasor Cristóvão Colombo e, consequentemente, os outros que vieram com ele e depois os portugueses aqui na região onde o Brasil, né, está localizado. A América pré-colombiana é justamente esse espaço que você pode notar aqui no nosso slide. Tá certo? É essa região que eu estou circulando aqui com o mouse, ó, que vai do México até justamente a Argentina. E aí, novamente, se reforça-se aquela explicação que eu já tinha te dado, de que os nossos hermanos aqui da região falam a língua espanhola por conta da influência da colonização espanhola. Beleza? Os maias, que foram a primeira civilização a se destacar nesse momento, localizavam-se na península de Yucatán, mais conhecida também como Mesoamérica, no sul do atual México, tá certo? Né? No sul do atual México, né? A atual Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize, que são países, né, existentes nessa região hoje. Os astecas viviam e viveram na região próxima onde hoje é a Cidade do México, onde você pode observar aqui, né, esta marcação em verde. Ok? E o Império Inca, né, a civilização mais próxima, né, do território onde o Brasil vivia, né, onde o Brasil está localizado, estava localizado na região dos Andes, que atualmente abriga o Equador, o Peru, o Chile, a Bolívia e as regiões próximas, onde eu estou passando, né, o mouse nesse momento aqui. E aqui está o nosso Brasil. Aqui no Brasil viviam os povos tradicionais indígenas,
né, os tupinambás, os cariris, né, os caetés, os potiguares, vários povos indígenas que viviam aqui antes da chegada do colonizador português, tá certo? Porque a colonização aqui no Brasil foi portuguesa e nos outros espaços do continente americano a colonização foi espanhola, do México para cá, porque lá na América do Norte a colonização foi inglesa e francesa. Então, nós vamos ter os maias, os astecas e os incas, tá joia? Caracterizados, né, localizados nessa distribuição espacial aqui na América, fazendo com que suas civilizações se destacassem, suas civilizações se desenvolvessem e tornassem, né, tomassem a ter importância naquele momento da história do continente. Beleza? Bom, as civilizações pré-colombianas, elas tinham características gerais, ou seja, quando a gente estuda esses povos, a gente percebe que esses povos eram povos muito organizados. O que é que existia nos povos pré-colombianos que faziam com que esses povos se caracterizavam como povos organizados, civilizados? Esses povos, né, já tinham Estado organizado, sociedade de classes, servidão coletiva, governo ligado à religião, rígida hierarquia social, base econômica agrícola, cidades grandes, desenvolvidas e populosas, arquitetura monumental, grandes monumentos, pirâmides, ruas, templos. Eram povos que praticavam, né, a religião ou o politeísmo, ou seja, acreditavam em vários deuses. E esses povos, eles tinham o costume em suas culturas de praticar sacrifícios humanos. Então, os povos pré-colombianos que viviam aqui antes da chegada dos espanhóis eram civilizações organizadas, conforme a sua cultura, conforme a sua visão de mundo. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles ficaram muito surpresos e espantados com o nível de organização que os povos pré-colombianos tinham. Consequentemente, né, começa aí um choque de interesses, porque os espanhóis vieram para a América em busca de riquezas, de ouro, de comércio. E os povos que aqui estavam desenvolviam as suas vidas, praticavam a sua cultura e a sua religião do jeito, né, que eles, de certa forma, definiam para a sua vida. Então, as características gerais dessas culturas ou dessas civilizações estavam justamente organizadas a partir dessa sequência que eu acabei de explicar para você. As sociedades dessas três civilizações estavam divididas em classes bem distintas. E aí este slide aqui te ajuda bem a entender a sociedade maia, a sociedade asteca e a sociedade inca. Observe que todas as três civilizações estão divididas em classes sociais, ok? E aí observe a organização social maia, né? Existia o governante, o Alak Inuk, que era o nome do governante, ok? O nome do governante, né? A condição do governante de ser o chefe superior daquela civilização. Logo abaixo os militares, os sacerdotes da religião, os mercadores que eram os comerciantes daquela época, os camponeses que viviam da agricultura da terra e os escravos. Observe que escravidão era uma coisa presente na sociedade maia, asteca e inca. Tá certo? A escravidão, tá certo? E aí tem uma característica importante. A escravidão coletiva, tá certo? Ou seja, a servidão coletiva. Os maias, astecas e incas, eles praticavam esse tipo de servidão, esse tipo de escravidão, principalmente
para manter a estrutura socioeconômica das suas civilizações. Beleza? E aí observe a organização asteca, né? O número 1, o governante, que era considerado um semideus. 2, a aristocracia. 3, os artesãos e as corporações, certo? 4, os comerciantes, que eram chamados de potecas. 5, os camponeses. E no fim da pirâmide, os escravos. Da mesma forma, né, a organização social inca. A figura mais importante era o imperador, o Sapa Inca, né? A figura mais importante, depois do Sapa Inca, os sacerdotes, depois os artesãos, os militares, os camponeses e os escravos. Então observe que camponeses e escravos estão sempre na parte mais inferior dessa organização. Militares, sacerdotes e governantes sempre abaixo do líder principal. Então, eram sociedades organizadas, sociedades estruturadas que naquele momento se desenvolviam, tá certo? Conforme as suas organizações. Dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para outro ponto importante, onde nós vamos observar, tá ok? Né? Agora a organização da economia. Então, essas 3 civilizações eram civilizações que tinham na sua economia a base da agricultura, ou seja, a agricultura ela era um fator presente nas 3 civilizações, tanto nos maias, quanto nos astecas, quanto nos incas, tá certo? Era a agricultura de autossuficiência, ou seja, o que é isso? A agricultura onde se produzia para sobreviver, tá bom? Então, essa agricultura era realizada, era desenvolvida principalmente em comunidades e em aldeias. Nós temos hoje, nos dias atuais, uma forma de agricultura muito parecida com essa, que é chamada de agricultura familiar, onde as pessoas, elas de certa forma desenvolvem, né, o seu trabalho no campo, na sua própria comunidade, no seu próprio engenho, na sua própria parcela. Então, essa organização da agricultura familiar, lá na época dos maias, astecas e incas, aconteciam nas comunidades, nas aldeias, que eles organizavam para que, né, a agricultura pudesse se desenvolver. Beleza? Mas cada civilização tinha alguns aspectos também diferentes. Como, por exemplo, na civilização maia, havia a propriedade coletiva da terra. Todos eram donos da terra. O principal produto produzido, o milho. Na civilização asteca, também existia a propriedade coletiva da terra. Não existia dinheiro, era uma civilização amonetária, beleza? Mas existia uma moeda que era utilizada como troca, o acal, tá bom? E era uma agricultura autossuficiente, beleza? Produzia-se aquilo que se necessitava para viver. Os incas seguiam a mesma organização, autossuficiência, agricultura, propriedade coletiva. Só que a civilização inca tinha na sua base econômica a mita, um tipo de trabalho compulsório obrigatório, né, onde as pessoas, além de trabalhar nas suas terras para sobreviverem, trabalhavam também para o governo, construindo prédios públicos, tá certo? Templos, palácios, casas, a mando do governo na época. Então, essa organização econômica das civilizações era super organizada no momento. E os espanhóis, quando chegaram aqui, ficaram impressionados com o nível de organização. Na política, né, as civilizações elas tinham modelos diferenciados. A civilização maia era uma teocracia militar hereditária. O que é isso? Era um governo influenciado pela religião, tendo a presença efetiva dos militares, e o poder passava, né, de geração para geração, de pai para filho. Tá bom? Já nos astecas, existia uma monarquia teocrática militar, muito parecida com o que acontecia nos maias.
só que o poder era muito mais centralizado, certo? E nos Incas existia sim uma monarquia teocrática. E aí observe, a palavra teocracia aparece na organização política das três civilizações. Havia uma influência muito forte da religião. A palavra teocracia, se liga agora na explicação, a palavra teocracia significa governo de Deus. E aí esses povos tinham na religião um elemento muito importante da sua organização. Consequentemente, sendo a religião importante para a organização social, ela estaria também presente e influenciando a política, o poder, né, na organização desses povos. Tá joia? E aí, passamos agora para entender justamente a religião. Então, observe que as três grandes civilizações eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os maias, astecas e incas, eles eram politeístas. Porém, cada civilização tinha e cultuava, de certa forma, uma divindade. Tá bom? E aí observe, né, o nome das divindades aqui exposto no slide para que você, de certa forma, possa compreender. Tá? Os maias tinham como principal divindade, né, Kukulkan, que era uma espécie, né, de Deus supremo. Já os astecas, né, tinham como principal divindade o Quetzalcoatl, né, onde, né, se destaca nesse momento a prática de sacrifícios para agradar essa divindade. Os incas, tá certo, tinham em algumas representações da natureza, né, uma crença e, de certa forma, uma relação, né, muito interessante. Os incas acreditavam principalmente em Inti, o deus Sol, representado principalmente pelo Sol. Ok? Depois havia outra divindade chamada Viracocha, que era o deus criador. Os incas tinham uma relação muito forte com a natureza, até porque onde os incas viveram era uma região que existia muitas florestas, principalmente a presença da Amazônia, né, da Amazônia Legal, que está presente no Brasil e em outros países da América do Sul. Então, a religião, volto a explicar, era super importante para esses povos. E esses povos eram politeístas, acreditavam na existência de mais de um Deus. A cultura fez com que esses povos se destacassem ainda mais. Os maias eram conhecidos como os gregos da América. Na cultura maia naquela época já existia astronomia, matemática, escrita pictográfica, ou seja, escrita com cores, dança e teatro. Já na civilização asteca existia uma escrita hieroglífica muito parecida com a escrita egípcia. E os astecas, eles tinham um calendário solar muito parecido com o calendário que nós temos hoje, inclusive utilizando a prerrogativa dos 365 dias. Os incas não possuíam um tipo de escrita formal, mas, né, desenvolveram um sistema numérico chamado Quipu, que fez com que os incas organizassem e administrassem bem, né, as relações econômicas e principalmente o comércio, né, das suas aldeias. Então, esses povos eram muito desenvolvidos. Esses povos eram extremamente organizados. Quando o colonizador espanhol chega aqui, novamente repito, ele se espanta, né? Ele se admira com tamanha organização desses povos. E finalizando, a arte estava presente no contexto, estava presente na organização cultural e social desses povos. E aí você pode observar aqui, pela organização dos slides, né, que os incas, astecas e maias foram, né, povos que viveram e produziram e deixaram uma herança artística,
cultural muito importante. Os maias, eles tinham uma habilidade muito grande em construir pirâmides e conhecimentos de arquitetura, escultura e pintura. Os astecas construíram também templos, palácios, pirâmides e eram muito habilidosos no artesanato em ouro, coisa que chamou a atenção dos espanhóis quando os espanhóis encontraram e começaram a se relacionar com os astecas. Na arquitetura, os astecas também vão se destacar principalmente na organização de sistemas de irrigação para desenvolver a agricultura. E os incas, eles eram muito habilidosos no artesanato de pedra, bronze, ouro e argila. E eram uma civilização que, de certa forma, se desenvolveu muito a partir da engenharia, como você pode observar aqui na fotografia ao lado da famosa cidade sagrada de Machu Picchu. A cidade sagrada de Machu Picchu é considerado patrimônio da humanidade. Muitos turistas, curiosos, pesquisadores vão ao Peru conhecer essa beleza cultural, esse monumento vivo que é esta cidade sagrada, deixada justamente pelos incas na época do seu apogeu, na época do seu desenvolvimento. Então, estudante, estudar e entender a presença desses povos que viveram antes da chegada dos espanhóis é conhecer as origens das civilizações que deram base, que de certa forma também influenciaram na organização, na estruturação da história, da cultura, dos povos que vieram depois, durante a colonização, tanto portuguesa como espanhola. Então, na aula de hoje, nós conhecemos, revisamos, tá certo? E nos aproximamos desse conhecimento importante, fazendo essa retrospectiva desses povos que marcaram uma época muito significativa. E diga-se passagem, alguns costumes que nós temos até os dias de hoje estão ligados diretamente a esses povos. Principalmente a arte da agricultura, a arte de produzir a partir do cultivo, do trato, do cuidado com a terra. O milho, que é um alimento que faz parte da nossa cultura alimentar, que nós comemos no São João, que tem o nosso cuscuz, que faz a nossa pamonha, tá certo? Era um alimento considerado sagrado para esses povos. Por quê? Porque é um alimento energético. Quando você come aquele cuscuz bem preparado, bem adubado, você fica cheio de energia. Então, esses povos acreditavam que esse tipo de alimento era um alimento dado pelos deuses, desenvolvido pela agricultura, super importante para o desenvolvimento da organização econômica, social, política e religiosa daquelas civilizações. Então, estudante, foi um prazer estar contigo hoje. Assista quantas vezes você quiser a aula. É muito importante que você registre, escreva no caderno todas as informações que aqui foram colocadas nesses slides. Tudo organizado, tudo direitinho, para que isso fique no caderno. E quando você for fazer os exercícios, você use dessas informações para produzir as questões que vão serem colocadas. Fiquem na paz e até a próxima semana, na próxima aula.